Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Amém. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor Jesus, que por excelsa graça e misericórdia me trouxe aqui, neste santuário, e desta feita eu vim para adorar a Deus. Passei a noite adorando a Deus, amanheci adorando a Deus, vim para cá adorando a Deus. Cheguei aqui adorando a Deus, encontrei os irmãos adorando a Deus, porque você e eu, nós somos filhos de Deus e sempre adoramos a Deus, sim ou não? Sim. Em qualquer circunstância. Adora a Deus quando tudo vai bem, mas adora a Deus quando a tempestade é forte e o vento é contrário, ou não? Tem que ver isso. Adora a Deus quando está lá em cima na montanha, mas também adora a Deus quando está lá embaixo no vale. Às vezes o vale é difícil de atravessar, demorado e até escuro, mas sempre adorando a Deus, porque você e eu fomos tirados do ventre da madre para ser um adorador. Então nada muda isso na sua vida. Você é sempre um adorador ao Senhor em qualquer circunstância. Adora a Deus quando ganha muito dinheiro, mas adora a Deus quando perde tudo e o prejuízo é grande. Aí é que adora a Deus, certo ou não? Tem que ver isso. Adora a Deus com muita saúde, adora a Deus com muito calor, mas com esse frio. Você sempre adora a Deus com a barriga vazia, mas também adora a Deus com a barriga cheia. Adora a Deus no hospital, entubado, mas sempre adorando a Deus. Adorando a Deus cercado de amigos, todo mundo batendo nas suas costas, você sempre feliz. Mas também adora a Deus deixado de lado, pisado, machucado, traído, gemendo, chorando, mas adorando a Deus, porque você e eu, nós somos filhos de Deus. Então, eu vim aqui adorar a Deus. Esse é o meu texto áureo. Em segundo lugar, eu agradeço ao meu grande amigo, pastor Ko Young, que ele e a Diná, que é uma família que é como se fosse a minha família. Através das nossas filhas, nós nos conhecemos por causa da Paca. E para mim foi um privilégio, foi um presente muito grande, uma bênção de Deus, uma unção especial ter conhecido o Young. Para mim, quando eu estou perto dele, eu fico mais pentecostal, porque ele realmente é fogo puro, misericórdia. Às vezes nós estamos conversando num restaurante assim, dá vontade de pular, e dá glória a Deus. E eu quero dizer que eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, pastor da cidade de Taboão da Serra. Eu sou 95% evangelista e apenas 5% pastor, e esses 5% é milagre puro. Eu já estou aqui tremendo, inclusive, ainda bem que não tem pedestal aqui, porque eu posso andar para lá e para cá, para o pessoal não perceber que eu estou muito nervoso. Então, mas como evangelista, não. Quando eu estou de porta em porta, de casa em casa, nas madrugadas, evangelizando os malucos, então eu estou muito à vontade, porque eu estou fazendo aquilo que é a minha praia. Eu amo evangelizar. Agora mesmo encostei o carro ali, aí tinha um cidadão de frente ao prédio lá, que deve ser o segurança ali, eu atravessei a rua e cheguei para ele e digo: olha, meu filho, na sua vida nada é por acaso, tudo é providência. Desde o dia que você nasceu, Jesus nunca te perdeu de vista. Você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Quando você ficar triste, lembre-se, Jesus está do seu lado. Ele é teu abrigo seguro e teu refúgio verdadeiro, está no controle da sua vida e da sua família. E, nossa, ele me agradeceu, os olhos deles ficou todo lacrimejando. Então, hoje, se eu for dormir, eu já durmo em paz, porque eu não fui dormir sem falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Então, se você tem certeza de que no arrebatamento você subirá com a igreja, eu não posso acreditar que você vá dormir sem falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Quantos dizem amém? Amém. Já foi lido o texto aqui, de 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 1 e o 2. O texto diz que se trata de uma missiva e de uma carta do apóstolo Pedro para os dispersos, Eram muitos crentes que haviam sido indo para toda parte, e essa carta ela foi considerada uma missiva, uma carta universal do apóstolo São Pedro para a igreja. Logo, isso entra no plano espiritual, porque o apóstolo Pedro ele faz questão de identificar-se
Uma carta, para ser uma carta, ela tem que ter dois ingredientes fundamentais. A primeira é o remetente e a segunda é o destinatário. Quantos dizem amém? Então, o remetente aqui está bem claro. Pedro, só que ele faz questão de dizer apóstolo, não mais pescador. Pedro enviado, Pedro autorizado, Pedro com a graça, Pedro com a unção, Pedro com a autoridade para vos falar, Pedro apóstolo. Não se trata mais daquele simples Simão, é Pedro transformado, Pedro com uma missão. E ele depois identifica agora o destinatário. Quem é o destinatário? Aos estrangeiros. Portanto, esta carta ela tem a ver com alguém que não está de acordo com o sistema aqui. Ela está endereçada com alguém que não se considera deste sistema, que não se identifica com a sociedade em que nós vivemos. Da mesma forma como a igreja sempre foi perseguida, nós hoje continuamos da mesma forma. Então, para nós, os cristãos, nós consideramos como alguém que não é daqui, que não vê a hora de partir. A sua pátria não é daqui. Nós estamos aqui como forasteiros, como extraterrestre. Eu fui vendedor da baia durante muitos anos e uma vez eu estava para fechar um grande negócio, mas o gerente daquela empresa convidou a diretoria da empresa para uma reunião e depois dessa reunião nós íamos para um almoço. O almoço era num chique restaurante aqui da Santa Cecília. E, de repente, chegou lá o rapaz com aquela... muito atrevido, chegou para o garçom e disse lá, olha, 4 caipirinhas. Eu digo, opa, um minutinho só. Para mim, não, eu quero um suco de laranja. Eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor e eu não uso bebida alcoólica. Nossa, aquilo foi um susto assim que, como esse cara falou, esse cara vai perder todo o negócio dele, porque eu estava com os donos da empresa. Então, ele deu aquele sorriso. Aí você, por quê? O seu pastor proíbe? Meu pastor não me proíbe de nada. Eu é que não tenho prazer nessas coisas. Bom, eu peguei, me retirei um pouco e fui lá para o banheiro e não tinha necessidade de nada, a não ser dobrar o joelho ali. E eu não podia pôr assim, o rosto no chão, porque eu não sei se tinha sido lavado o banheiro. Então, eu botei minha cara na parede para me identificar com o pó. E aí eu disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque agora o negócio já foi embora, porque eu percebi o mal-estar que foi causado ali. E se tem algum representante comercial aqui, você sabe que é difícil ser fiel a Deus numa hora dessa. Era um negócio que eu ia fechar a minha cota para o ano inteiro. Orei e fiquei em paz. Aí, quando eu cheguei lá, o cidadão, que era o diretor, o dono da empresa, ele falou, poxa, mas eu acho interessante isso, eu não tenho assim religião nem nada. Aí eu fui explicar para ele, bom, se o senhor me permitir, eu vou contar por que eu não tenho prazer nisso. Então eu contei de onde Jesus me tirou. Então eu mostrei para ele, imagine alguém enfiando a mão dentro de uma lama e procurando, mas uma lama fedida de você tapar o nariz. E aí você pergunta assim, Senhor Jesus, quem é que o senhor está procurando numa lama tão fedorenta dessa? Ele ia olhar para dizer, disse, um minutinho só, espera aí. Eu estou procurando o Edson José, ele está por aqui. E quando ele me achou, ele me pegou pelos cabelos. Eu vim pela dor. E me trouxe na oficina e me entregou na mão do lapidador. E o lapidador começou a trabalhar no burilho, com a lixa grossa, a lixa média, a lixa fina. E me levou para o polimento. E uma pedra fedorenta que estava lá na lama, hoje está brilhando para a glória do nome de Jesus. Então, quando eu contei aquele testemunho, ele se emocionou e disse, nossa, que bacana, estou emocionado. E aí contei da minha vida, eu fui policial, inclusive trabalhei na 23ª delegacia aqui, era da Polícia do Estado de São Paulo. Então, só Deus sabe de onde ele me tirou. Então, quando eu falei aquilo, tudo bem, fui embora. E, graças a Deus, 15 dias depois, me chamaram para ir buscar o grande pedido que eu estava tão esperando, porque Deus sempre honrou aqueles que são fiéis. Quantos dizem amém? Então, nós somos como estrangeiros, forasteiros nessa terra. Esse tema que eu dou para essa mensagem é sempre de consciência cristã. Meu filho, minha filha, você tem que saber quem é você. Porque se você não souber quem é você, o inimigo vai dizer que você não é o que é.
Então, quando você tem consciência de que você é um cristão, você se sente forasteiro nesse lugar. E esta carta ela diz respeito a você e a mim que estamos como estrangeiro aqui. Eu devo lhe dizer que você e eu, você está morando aí nessa casa, uma casa bonita, não é? De carne e osso, que você mora aí, mas você não vai ficar aí. Algumas já estão mais, vamos dizer assim, usadas, o telhado já está embranquecendo, mas o fato é que eu e você estamos morando de graça, sem pagar aluguel nesta casa, por algum tempo. Veja bem. E é interessante que, no caso de muitos e alguns, Deus vai ter que entrar com uma ação de despejo, porque você não quer sair. Vai para orar por um crente, ele pode estar com 80 anos de idade. Fala, Senhor, despede o teu servo. Ele vai dizer, opa, essa não. Não dá, porque ninguém quer. Mas acontece que você tem que sair, você vai ser despejado daí, certo ou não? Então, todos nós estamos numa fila que ninguém quer tomar o primeiro lugar. Ninguém gosta, evidente. Todo mundo quer chegar no banco e não ter fila e tal. Mas esta fila, que fila é essa? A fila da cova, ninguém quer tomar o primeiro lugar. E o único problema seu e meu é que você não sabe o número da ficha. Mas a qualquer hora você vai ser chamado. Quantos dizem amém? Estão comigo? Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia e assim por diante. São Paulo, aqui, a igreja, Água Viva, todos estamos aqui, estrangeiros nesta terra. Agora, Pedro também qualifica o que recebe a carta, qualifica o destinatário. Qual é a qualificação do destinatário? Eu louvo a Deus que não é todos, porque o texto diz eleitos. Não pode haver eleição. Eleição é uma escolha, sim ou não? Uma escolha, quando é escolha, alguém tem que ficar, certo ou não? Porque senão não é escolha. Então, aleluia, que coisa gostosa. Quando você pensa nisso, você vai entender, meu Deus do céu, é verdade. Então eu estou do lado de dentro. Sim, meu irmão, sim, minha filha, sim, meu filho. Entre milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas, você está aqui do lado de dentro, porque Deus te escolheu. Aleluia. Segundo raciocínio sobre isso, é que existem milhares e milhares de abortos todos os dias. Pessoas que deveriam nascer e não nasceu. Mas se você se apalpa aí agora, se apalpa aí. Você está percebendo? Você existe. E Deus está olhando para você e dizendo, é porque eu decidi que você exista. Eu decidi a seu respeito. Muitos como eu não eram para estar mais aqui. Eu, pelos lugares que eu passei, já era para estar comendo capim pela raiz há muito tempo. Mas Deus teve misericórdia de mim. Por causa de uma escolha anterior que Ele fez. Eu estou aqui hoje ministrando para vocês pela sua graça e misericórdia. Então, lembre-se disso. Em primeiro lugar, você existe porque Deus decidiu a seu respeito. Ou seja, você não é um aborto. Você é uma realidade. Ainda que houvesse um conselho de alguém, ainda que talvez a sua mãe, sei lá, quem sabe pode estar aqui alguém que quando a mãe ficou grávida colocou a mão na barriga, eu não queria isso, e talvez você tenha assim, algum complexo de rejeição dentro do seu próprio ninho, mas eu quero lhe dizer que o Todo-Poderoso que decidiu a seu respeito, Ele está aqui te olhando agora e dizendo, tu és minha, foi eu que te escolhi, eu sou o teu Senhor e o teu dono. Quando você tem esta consciência real e verdadeira, você tem a capacidade e o poder de administrar todos os conflitos. Por exemplo, se você me perguntar, pastor Edson, qual é o seu maior desafio na vida cristã? A vida cristã normal, que não tem supercrente, ela tem alguns desafios. E que desafios são esses? Por exemplo, o meu maior desafio é lhe amar como a mim mesmo. Bem, isso é difícil. Quando eu digo assim, eu lhe amo como a mim mesmo, eu estou dizendo, eu lhe tolero, lhe suporto e lhe aguento do jeito que você é.
Certo ou não? Bom, se isso aí não for verdade, então não existe amor. Amor significa aceitar as pessoas como elas são. E quando você tem essa capacidade poderosa, porque isso é milagre, isso não acontece em homem natural nenhum. Mas quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você aceita as pessoas como elas são. Quando eu lhe digo aqui, eu lhe amo a você como a mim mesmo, eu estou dizendo que tudo isso eu vou provar com a minha vida, mas de repente o Espírito Santo de Deus nos coloca para congregar junto. E aí, se for carismático como eu, vai ter choque de liderança, algumas coisas, as coisas todas. Que quem é carismático sempre vai ser visado pelo inferno. Quem evangeliza e quem fala de Jesus todo dia, o lugar onde ele é mais conhecido é no inferno. É entre os demônios. Está escrito na Bíblia. Teve uns crentes lá em Jerusalém que foi expulsar uns demônios lá. E eles esqueceram lá o texto áureo, não sabiam. Ele falou, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios falaram, o que falaram para ele? Olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. Mas e vocês? E voou em cima deles e saíram quase nu. Onde Paulo era mais conhecido? Não era na comunidade dele, era exatamente entre os demônios. Então, quando você evangeliza, você incomoda o inferno. Você fica conhecido lá. E tem até reuniões a teu respeito. É verdade. Mas, porém, o Senhor está lhe governando. Quando você dá toda a sua vontade para Ele, você não tem vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui agora, consciência cristã pura. Por exemplo, Deus chamou a mim e chamou você para não ter razão. Você não tem razão, eu não tenho razão. Você não tem direito, eu não tenho direito. Nunca houve nenhuma arenga entre eu e minha esposa. Com a Simeia, que a Diná conhece, e o Yong também. Por quê? Porque ela sempre tem razão na minha casa. Já houve até algumas intercalções, porque todo casal tem aquelas dificuldades, porque não é fácil. Por que, pastor, que é difícil? É difícil, é lógico. Está na Bíblia Sagrada. É que em toda a Terra, em mais de 6 bilhões de pessoas, não existe uma pessoa exatamente igual a você. Você tem a dádiva de todas as dádivas, o bem de todos os bens. Você tem a prerrogativa de todas as prerrogativas, que você é uno. Não existe uma cópia sua, igual a você, pensando como você. Não, pode ter a sua cara, pode estar com essa roupa, com essa camisa, com essa gravata, tudo com isso aí, direitinho, com o seu sorriso, parece igual. Meu Deus, eu um dia encontrei, há muitos anos atrás, graças a Deus que sumiu, não sei por onde anda, eu encontrei um sósia meu. O cara estava com a minha cara. Aí ele falou, não, por quê? Aí eu falei, espera aí. Aí ele falou, você é casado? Eu digo, não, eu sou solteiro. Eles estão longe de mim porque eu sou casado. Nunca mais eu vi ele. Foi num parque. Eu era policial. Mas não era eu. Tinha minha cara, tinha tudo, não era eu. Você tem essa dádiva que só Deus lhe deu. Quando você compreende essas coisas, você respeita o seu cônjuge e começa a identificar-se com ele de uma forma diferente. Deus lhe deu a capacidade. Por isso é que o mistério do casamento é um corpo só, porque isso não acontece de uma hora para outra. O casamento, todo casamento que é bom tem que passar pela ilusão. Que a primeira fase do casamento é a ilusão, você sabe qual é, né? Alguma coisa estranha? Não. Aí depois vem a desilusão, que é aquela fase branco e preto, né? Acabou aqueles negócios, a gentileza, aquela paixão, pronto. Aí é que vai se estruturando o casamento. É como duas pedras pontiagudas num globo, e está girando, e bate de cá com uma pontinha daqui, bate lá outra pontinha de cá, vai quebrando as pontinhas, até que as duas pedras estão totalmente sem ponta, acariciando uma outra e tal. Aí, já é na terceira fase da adaptação, e aí vem os filhos, então torna-se um corpo só. Então, hoje eu sei o que significa quando eu digo para a Simeia, eu te amo. Ela está lá em Vitória do Espírito Santo, num congresso da Igreja Presbiteriana. Mais de 1.500 mulheres estão lá com a minha esposa lá. Ela, minha esposa e a minha cunhada está lá. E eu estou aqui, mas ela está aqui, e eu estou lá com ela, porque é um corpo só. Agora eu pergunto para vocês, é fácil amar uma pessoa como a si mesmo? Olha, a maior dificuldade começa em casa, onde você acende o fogo todos os dias com a mesma pessoa no mesmo lugar. Imagine, na hora de ir para o culto, perdeu a chave. Acabou.
E aí? É aí onde nós vamos demonstrar o nosso real e verdadeiro cristianismo. Quem foi que pegou a chave? Não, quem você... E quando você tem uma responsabilidade, eu era pastor de Mudas Artes. Meu filho tinha 6 anos, Mateuzinho. Não, 6 anos, eu tinha acho que uns 5 anos. Sumiu a chave, meu Deus do céu. E o Mateus gostava muito de brincar com a chave. Aí eu falei, Mateus, você sempre brinca com a chave, meu filho. Você pegou a chave, onde é que você pôs a chave? Pai, eu não peguei a chave. Filho, você pegou sim, você sempre brinca com a chave. Só pode ter sido, filho, a chave não está no lugar. E aí a minha esposa já foi, calma, tudo bem. Aí eu cheguei lá, Mateus, vem cá, meu filho. Pelo amor de Deus, lembra onde você botou aquela chave? Você não sabe? Não, pai, eu não sei. Tá bom, então fica tranquilo. Aí eu falei, bom, agora não adianta, tem que orar. Entrei lá para o quarto, dobrei o joelho. Irmão, quando eu dobrei o joelho, que eu fechei o olho, Deus só me lembrou o paletó que você tirou ontem, o terno. Eu falei, Senhor, obrigado. Aí abri o guarda-roupa. Quando eu botei a mão no casaco, a chave queimou a minha mão. Jesus. E por acaso era Santa Ceia. Aí, falei, Mateus, vem aqui, filho. Fechei a porta, botei ele entre as minhas pernas. Filho, a chave está aqui. Eu pequei contra você. Eu julguei você. Eu afirmei que você tinha pegado a chave. E não era verdade. A chave eu esqueci, filho. Eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. Ele começou a chorar, eu abracei ele, me abraçou. Você tem que me falar que me perdoa. Aí ele, eu perdoo. Ai, graças a Deus. Aleluia. Pronto. Aí eu peguei a família, fomos para o carro. Claro, cheguei atrasado. Mas entrei na igreja voando assim, que nem um pássaro, livre. Está certo ou não? Então eu pergunto, é fácil isso? Não, não é fácil. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma paciência, que eu chamo de longanimidade. Longanimidade para mim é paciência de Deus. Então você precisa ser assim. E olha que eu sou sanguíneo, hein? Eu sou sanguíneo, colérico, sou baiano, sertanejo. Encontrei o conterrâneo aqui, entendeu? Então, geralmente, essas pessoas que são sanguíneas, assim, tem aquela cultura sertaneja como eu, tem que estar muito agarrado nos pés de Jesus. Porque, para não perder a graça eterna, não perder a paz e não pecar, ou seja, na questão do relacionamento com as outras pessoas. Veja, eu aprendi uma coisa que às vezes eu ensino à igreja. Se você quer viver bem, se você quer ter paz, e se você quer não ter nem enfermidade, você tem que praticar uma regra que eu chamo de CCQ. Aliás, eu aprendi ela num curso que eu fiz de relacionamento, chamado Dale Carnegie. O CCQ é o seguinte, o primeiro C é não critique. O segundo C é não condene. E o Q é não se queixe. Então, não critique, não condene e não se queixe. Se você conseguir ficar 15 dias, somente 15 dias, sem criticar, e sem condenar, e sem se queixar, as pessoas que estão em sua volta vão falar, espera aí, ou algum problema aconteceu com você? Porque é diferente, nós temos uma mania de criticar os outros, de condenar, de julgar, de tudo isso. Quando você pratica essa fórmula, no curso, a gente tinha que escrever num papelzinho, não critique, no outro papelzinho, não condene, no outro papelzinho, não se queixe. E fazer um bolinho dos 3 papelzinhos e colocar no bolso da camisa, que era para ficar cutucando a gente. O que está me cutucando aqui? É o papelzinho, está escrito, não critique. Ah, já certo, está certo. Tinha que praticar isso aí. Está certo ou não? Para você viver um cristianismo real e verdadeiro. Muito bem. E aí colocava no espelho lá, você escovando o dente, está escrito, não critique, não condene, não se queixe. De tal maneira que você lembra e pratica isso e põe em prática. Se você conseguir colocar em prática isso aí, você é um gigante, você é um herói e ninguém vai lhe deter. Porque você começa a se preocupar com as outras pessoas. Esse é o amor eterno de Jesus que está em nós. Se você vê a vida de Jesus, ele se preocupava só com as outras pessoas, sempre com as outras pessoas. Veja o caso daquela famoso encontro dele com aquela mulher samaritana. Lindo aquilo lá. Lições que nós tiramos dali. Então, o maior desafio da minha vida é eu suportar você, como você também tem que me suportar. Às vezes a Cimeia diz assim, espera um pouquinho aí, você está concordando comigo por quê?
É porque você concorda mesmo ou porque você quer acabar a discussão? Digo, o que você pensar é o que é. Então, lá, depois que o tempo passa, aí nós vamos sentar de novo, tá certo? Num clima bem melhor, tá certo? Sem nenhuma tensão, e aí as coisas voltam ao normal. 32 anos que eu vivo com ela, 2 filhos lindos que eu tenho, o Mateus, que está lá em Charlotte, na Carolina do Norte, e a Rebeca, que está com 17 anos. Então, veja que o texto diz, eleitos, você foi eleita, você foi escolhida. Isto está bem claro? Quantos dizem amém? Só que esta sua eleição, essa sua escolha e a minha escolha, ela não foi aleatória. Ela foi uma escolha que nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins tomaram conhecimento disso. Efésios diz que estava oculto no coração de Deus o mistério da sua salvação e da sua escolha. E diz o texto, tem até a data, pelo menos aproximada, de quando esta escolha aconteceu a seu respeito e a meu respeito. Leia para mim Efésios 1:4. Quem achar, o primeiro herói que achar aí, ou heroína, por favor, leia para mim Efésios 1:4, bem rapidinho. Pastor, qual é o meu horário? Eu não perguntei. Termina que hora? Fica à vontade, tá? Está brincando. E eu tomei o café agora, hein? Ok, Efésios 1:4, quem achou? Assim como vocês escolheram dele antes da fundação, para serem santos e irrepreensíveis perante ele de amor. Eita, que igreja chique, rapaz. Eu vou chegar aí. Maravilha! Parabéns, hein? Uma salva de palmas aí. Muito bem. Parabéns. É isso, rapaz. Essa é a visão de águia. Eu tenho essa visão, mas vai chegar lá. Assim como nos escolheu, e tem algumas traduções, como também nos escolheu nele. Nele quem? Quem é ele? Jesus, ótimo. Assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja bem, quando foi? Quando foi? Tem uma data aí. Antes da fundação do mundo. Meu Deus, esse mistério, quando eu chegar no céu, eu vou parar, pai, peraí, eu quero perguntar com o senhor, esse negócio de quando foi que o senhor me escolheu, eu estava onde? Eu queria saber onde é que eu estava. Pelo que nós entendemos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, é possível que eu e você, nós estivéssemos nas entranhas de Deus. Porque o texto diz lá que ele soprou nas narinas do homem, e o homem, a partir daí, passou a ser alma vivente. Alma vivente significa alma eterna, alma imortal. O que significa isso? Que um dia a sua mãe se engravidou, um gameta masculino e um gameta feminino se encontrou lá no ventre da sua mãe, e ali formou uma bolinha de sangue. Não se sabe bem qual é o dia, se na primeira semana, segunda semana, a Bíblia dá uma luzinha. Deus foi lá e fez isso. E assoprou você lá, naquela bolinha de sangue. E você ficou ali. Aí o seu corpo foi adquirindo formas e tal, e você ali. Sua mãe conversando com você e tal. Alguns mais apressados, chegou um pouco antes, 7 meses. Mas o fato é que um dia, alguém gritou lá, a menina! Lá no sertão da Bahia, no sítio da Água Preta, lá em Ituaçu, meu pai estava a parteira lá dentro. Aí, seu Gemiro, é homem! Ele fez uma festa, porque na minha família era 10 mulheres e 2 homens. Então, foi 3 dias de festa, de tanta coisa, de cachaça e misericórdia. E chamou sanfoneiros, a bomba e baile a noite inteira. Por isso que eu sou alegre, festivo. E eu fiquei 2 meses sem nome. Minha mãe, Agimiro, qual é o nome desse menino? Ainda não pensei, ainda não. Aí um dia ele encontrou a gente chamava de Gazeta, era o jornal. Encontrou um pedaço de Gazeta na cidade, e ele pegou aquele pedaço e começou lendo, e ali ele liu que o inventor da lâmpada chamava Thomas Edison.
Aí ele chegou assim, Neném, já achei o nome do menino. Olha, aqui tem um inventor da luz aqui que chama Tomás Edison. Tomás é meio feio, mas eu vou botar Edison. E aí, veja bem, o que eu quero dizer com isso? Que antes que houvesse o sol, antes que houvesse as estrelas, antes que existisse a terra e o mar, antes que existisse a lua, Deus já olhava para você, sabia que você ia ter esta cara, Deus já te contemplava. Olha, meus filhos, o texto diz, veja, o Salmo 23 tem um segredo tremendo, que o nome de Deus é. Sim ou não? Moisés perguntou, Senhor, eu quero saber uma coisa, o faraó vai me perguntar o teu nome, o que é que eu digo a ele? Diga a ele que eu sou te enviou. Então, quando você lê o Salmo 23, para logo na primeira frase ali. O Senhor é, pronto. Diga assim, o Senhor é. O Senhor é. Acabou, pronto, acabou. Está resolvido o seu problema. Porque o Senhor é. Deus 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 é. Na sua vida Ele é. Ele é no seu passado, Ele é no seu presente agora, e Ele é eternamente no seu futuro. Então, exatamente Deus usou desta prerrogativa para lhe ver hoje aqui, antes da fundação do mundo. Isso é maravilhosamente tremendo. Isso é. Se você quer entender isso melhor, se detenha hoje, debruce lá na sua casa sobre o Salmo 139. Você vai perceber que existem mistérios naquele salmo que você só vai entender na plenitude, lá na glória eterna com Ele, quando nós estivermos arrebatados com Jesus no corpo de glória. Nesse corpo aqui limitadíssimo, nós não temos condições de entender a profundidade do Salmo 139. Veja bem, o texto diz ali que quando você estava informe na terra, Deus já te contemplava, viu o teu corpo lá na terra. Está falando do corpo físico, biológico. E Davi diz, tu nos fizeste de uma maneira terrivelmente maravilhosa. Ele não encontrou um adjetivo qualificativo mais convincente, mais apropriado. Então ele usou o termo terrivelmente maravilhoso. Aleluia. Deus me fez, Deus te fez, desta forma, deste jeito. Então, meu filho, quando você olhar no espelho, eu faço isso. Quando eu olho no espelho, eu gosto de você, rapaz. Eu me identifico. Eu aceito a minha cara, está entendendo? É tão bom isso, mas isso dá uma liberdade. E tem mais, por exemplo, tem muitos irmãos que gostam de ir na casa daquela irmã que tem o dom de profecia. Ai, meu Deus, para que isso? Por favor, eu profetizo para muitas pessoas todos os dias. Minha profecia é sempre Jesus te ama e tal. E você é uma ovelhinha preciosa de Jesus e tal. Tudo que é seu está nas mãos de Deus. É uma profecia, são verdades absolutas, sim ou não? É uma verdade absoluta. Tudo que é seu está nas mãos de Deus. E ninguém toma o que é seu. Isso é uma verdade absoluta. Mas eu profetizo para mim também. Quando eu estou muito angustiado assim, eu olho no espelho para mim e aponto o dedo. Edson, não temas. O Senhor te disse, eu sou o Senhor teu Deus e sou contigo por onde quer que andares. Olha, isso, eu tenho tanta experiência nessa área. Um dia eu ia indo para uma reunião e eu sabia que as coisas não estavam boas e tudo. E eu estava dirigindo o meu carro na Marginal. Eu digo, ó Deus, fala comigo, Senhor. Tu não tens ninguém para falar comigo aqui agora. Usa a mim mesmo. E aí, quando eu terminei de falar, Deus me colocou Josué 1:9. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus e sou contigo por onde quer que andares. Aí digo, Senhor, se é verdade, fala de novo. Eu tornei profetizar para mim mesmo, dentro do carro. Aí eu já comecei a chorar. Senti mesmo o poder de Deus, e aí Deus me deu variedade de línguas, e Deus me deu interpretação para me interpretar para mim mesmo. E Deus usou, isso é doidice pura, eu sei que vocês vão pensar. E Deus usou a mim, chamando eu pelo meu nome, só que usando eu mesmo. Dizendo assim, Edson, você não se lembra quando eu te falei a respeito disso que está acontecendo? Lá naquela reunião eu vou levantar um anjo para te defender. Aqui tem muitos obreiros, não? Pastores.
Os irmãos sabem que pastor é visado demais. Tem reunião no inferno todo dia para atacar um pastor de todos os jeitos, de todas as formas. Líder. E outra, irmãos, por incrível que pareça, você sofre pressão dentro do próprio ambiente seu de trabalho, por incrível que pareça. Dentro das... Bem, e eu sabia que eu tinha assumido uma responsabilidade muito forte, muito alta. Eu ia estar sob o meu comando, assim, mais ou menos 57 pastores, e tudo pastores de grande envergadura, e já tinha algumas pessoas já para me combater naquela reunião. E lá naquela reunião, Deus levantou um anjo, o nome dele, pastor Paulo dos Santos. Levantou assim, mas com... Aí, quando ele foi levantando, ele foi desarmando tudo assim. O Espírito de Deus, eu não lhe falei? Eu não lhe falei? Para que você ficar preocupado, nervoso daquele jeito? Não precisa, olha aí, olha o que está acontecendo aí. Ali, saí dali abençoado, vitorioso. E eu só deixei aquele posto para ir para a América, porque o ministério me mandou como missionário, lá em Fort Myers, na Flórida. Aí de lá fui para Washington, D.C., onde fui pastor por algum tempo, e depois voltei ao Brasil, estou agora em Taboão da Serra. Mas eu quero te dizer que você, aprenda isso, você tem verdades absolutas, que são verdadeiras profecias na Bíblia a seu respeito. Por exemplo, o Salmo 23, meu Deus do céu, é uma profecia. Você pode citar para você mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Principalmente quando você está nervoso, está um pouco assim agitada, me faz deitar em pastos verdes. Aí Deus te traz uma calma imediatamente. Então aprenda a profetizar para você mesmo. Aprenda a conversar com você mesmo. Às vezes eu estou com tanta intimidade com o Espírito Santo que eu ponho a mão no carro assim, imaginando que ele está sentado do meu lado e abraço ele e fico todo feliz. Porque você tem que aprender a conversar com o Espírito Santo. Como o Paul Yong-cho sempre ensinou naquele livro que eu li dele, da Quarta Dimensão, coisa linda. Então, porque ele é teu amigo, é teu companheiro, é o teu consolador. Ele não aponta o dedo para você. Aí quando você pega, ô Espírito Santo, eu pequei. O Espírito Santo, isso aí não é comigo. Meu caso é outro. Você tem que falar com Jesus. Ele é quem... Está certo? Porque o fato é que a gente... Porque existe um problema entre eu e você. Qual é? É dominar o Jacó que está dentro de você. Todos nós temos um Jacó dentro de nós. Pastor Edson, o que é isso? É a mania de querer levar vantagem em tudo. De querer uma saída pela esquerda ou pela direita e deixar o vale que está na sua frente. Essa é a nossa tendência, é próprio isso, porque nós estamos num corpo de oportunismo. Essa é aqui a grande verdade, chamado corpo de pecado. Mas o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos traz a realidade que o que está na mão dele, tudo é nosso, o que está na mão dele está garantido, não tem nenhum problema. Então, às vezes, veja bem, ele permite, porque existem duas vontades, a permissiva e a própria de Deus. Na vontade permissiva, ele vai deixar você fazer o que você quer. Na vontade própria, você tem que contrariar a sua vontade e só fazer a vontade dele. Então, é evidente que nós não queremos fazer a vontade própria de Deus. Na permissiva é maior. É melhor, a gente já fala assim, Senhor e tal, e a gente já faz logo um voto assim, para ver se dá certo e vai dar no certo, só que não é nada disso. É que nem Abraão e Ló. Abraão é um tipo da vontade própria de Deus. Ló, tipo da vontade permissiva de Deus. Ló era o sobrinho de Abraão, não tinha direito de escolha. Quem tinha direito de escolha era Abraão, porque era o chefe, era o líder. Abraão poderia escolher para onde ele quisesse, ele não tinha que falar para Ló, se você pegar para lá, eu vou para cá, ou para cá, ou para lá, nada disso. Porque ele podia escolher. Mas ele estava na vontade própria de Deus. É como se ele tivesse feito uma oração, Senhor, eu vou pedir para Ló escolher um lado qualquer. Se ele escolher o lado de cá, é porque tu me quer no lado de cá. Se ele escolher o lado de cá, é porque tu me quer no lado de lá. Então, mais ou menos, a oração dele foi essa. O que aconteceu com Ló? Quando o Abraão falou isso, tio, o senhor está brincando, eu posso escolher? Não, pode. Não, porque se eu puder escolher, o senhor já sabe para onde eu vou, né? As Campinas Verdes do Jordão, a Bíblia diz que ele encheu os olhos e foi para lá. Pagou um preço alto, só que mesmo lá em Sodoma, mesmo em Gomorra, com toda aquela miséria de pecado, de imundícia que existia lá, ele permaneceu fiel a Deus lá. Não importa se você, porque Deus usa as suas coisas erradas, o passo errado que você deu, aquilo que você fez não deveria ter feito, Deus vai usar exatamente isso para te melhorar. Então, meu filho, nada é por acaso, tudo é providência, Deus está no controle da sua vida. Quantos dizem amém?
Aleluia! Amém. Quero terminar, pastor, se o senhor me permitir, eu quero fazer uma oração. Muito bem. Coloque-se de pé, por favor.